Saúdo todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, meus irmãos. Gostaria de meditar aqui, trazer aos irmãos uma porção das Escrituras Sagradas, que encontra-se em 2º livro dos Reis, capítulo de número 6, versículo 8 ao versículo de número 12. 2º livro dos Reis, capítulo de número 6, versículo 8 ao versículo de número 12. Na minha Bíblia, a Nova Almeida Atualizada, NAA, uma Bíblia muito utilizada também agora pela nossa CGADB, o meu título está assim: A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. 2º Reis, capítulo 6, versículo 8 ao versículo 12, diz assim: O rei da Síria estava em guerra contra Israel e em conselho com os seus oficiais disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: Vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Glória a Deus. Amados irmãos, se fizermos aqui uma retrospectiva rápida, voltarmos aqui ainda no culto desta noite, nós observaremos que desde o começo Deus está usando o verbo olhar e o verbo ver, visão. Deus está a todo tempo dizendo: olhai para o Cordeiro de Deus. Isso foi cantado aqui nesta noite. Desde o primeiro momento, se nós observarmos aqui uma pincelada rápida, a gente volta aqui no testemunho do irmão James, e ele vai dizer que a todo tempo, uma coisa ele não pode dizer: que Jesus não usou ninguém para mostrar que ele estava perto dele, mostrando que se preocupava com ele, aqui parafraseando eu a fala do meu irmão, de que tinha interesse, projeto, coisas grandes para cumprir na vida dele. E isso é visto, notado na vida daqueles irmãos, da irmã que veio até ele, que apareciam ali muitas vezes sem até ele não conhecer, ou conhecendo até, para dizer que Deus estava vendo ele e o via de forma especial. Aqui nós temos, irmãos, um relato. O relógio não coopera conosco, devido à exiguidade do tempo eu vou precisar correr, mas a história se resume assim. A gente olhando para cá, a gente observa num primeiro momento que os dois reinos aqui estavam em guerra, a Síria e Israel. E o rei da Síria, ele estava tramando, ele estava armando contra o povo de Deus. Na sua câmara de dormir ele traçava, ele colocava ali no papel, quiçá, tudo aquilo que ele queria que fosse executado pelos seus. Mas não foi uma nem duas vezes que veio a decepção, porque Deus usou um profeta por nome de Eliseu, que sabia que não era insubstituível, ao mesmo tempo que ele também não era descartável, e a gente vai ver isso durante a história, insubstituível, porque Elias, um grande homem de Deus, ele o substituiu. E não era nenhum dos servos do Senhor, inclusive ele, não era descartável, poderia ser usado a qualquer momento na obra de Deus, nas coisas, nos projetos que Deus tem para nós e para ele ali naquele momento, que ele vê agora, mais à frente, vamos ver, o seu servo que estava com ele, e este servo, ele viu que ele precisava apenas ver o que ele estava vendo. Daí a ideia de também não ser descartável, essa certeza ele tinha. Mas muito bem, voltando aqui, há uma decepção no coração do rei da Síria, porque ele vê que tudo que ele estava tramando, que ele estava preparando contra o reino de Israel, todos os seus projetos estavam sendo frustrados. E dali
ele se levanta e de forma impensada, pensa que no meio dos seus, existe um que está ali dedurando, lhe entregando. Mas não, se levanta outro no meio dele e diz para ele: não, rei, isto é Eliseu. Deus está mostrando a Eliseu, e aí que está. Aqui está a moral da história, onde eu quero chegar. Irmãos, Deus revela aos seus o que Ele quer fazer no nosso meio. Você está aqui porque você tem visão. Você está aqui porque você tem visto o que Deus tem feito na sua vida. Quantos estão aqui porque já viram e reconhecem? Nesta noite, se porventura tem alguém aqui que não viu ainda, já começaste bem porque estás no lugar certo. Nós estamos aqui, irmãos, a Assembleia de Deus está há 111 anos no Brasil, dizendo que Deus é aquele que nos revela, que mostra aos seus servos tudo o que Ele quer fazer. Mas muito bem, se naquele primeiro momento a intenção do rei da Síria era atacar o reino de Israel, o rei, a sua mágoa, o seu confronto era diretamente com o rei daquela nação, a nação de Israel. Agora, ao ele saber que existia um homem de Deus, que Deus estava dando tudo para ele, estava mostrando, e agora estava fazendo com que aquilo chegasse no coração do rei de Israel. Agora muda, o foco é trocado. Se num primeiro momento a ideia era de derrotar o rei e o reino, agora o foco todo, irmãos, a energia toda agora vai ser desprendida contra o servo de Deus, Eliseu. Aquele que Deus estava dando visão, aquele que Deus estava mostrando, aquele que Deus estava querendo livrar o povo através dele. Irmãos, isso aí está um erro grande. Quando você se levanta contra um servo de Deus, contra uma serva do Senhor, contra alguém que Deus tem prazer em usar, sabe, primeiramente bate uma preocupação na gente, mas precisamos continuar confiando em Deus, porque aquele que nos mostrou, aquele que nos apresentou, aquele que nos deu a visão, aquele que está, sabe, irmãos, todos os dias caminhando conosco, olha, irmãos, não vai perder seu tempo, nem vai se decepcionar. Isaías disse: eu vi o Senhor. E este Senhor que Isaías disse que viu, ele estava num trono. E esse trono, irmãos, era um sublime trono. E sabe o que Isaías vai dizer, tomado por essa energia mais na frente? Ele vai dizer, declara, abre o seu coração e diz, Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu. Irmãos, Isaías continua dizendo que nem um olho viu, nem um ouvido tomou notas, percebeu, foi possível se perceber um Deus, como o Deus de Isaías, aquele que estava sentado, aquele que Isaías disse, eu vi o Senhor, aquele que Isaías apresentou, dizendo que ele estava no trono, e o seu trono, irmãos, era um trono sublime. Quantos têm esse Deus consigo todos os dias? Você tem esse Deus com você? Eu tenho esse Deus comigo. Você tem esse Deus contigo? Nós temos. Deus é aquele, irmãos, que cuida do seu povo. E aqui nós vemos Deus cuidando de tudo, cuidando de todos, daqueles que estavam ali buscando a sua face. E Eliseu era este. Se apavora o servo do Senhor, porque quando o rei da Síria manda o exército, agora não, porque ele toma conhecimento que está em Dotã, o servo do Senhor, Eliseu. E daí ele vai para lá. Quando é tarde da noite, de madrugada, que aquele homem, o seu servo, vê aquele exército, aquela multidão de guerreiros para pegar um homem de Deus, ele se apavora. Ele faz com que Eliseu saiba do que está acontecendo. Veja, irmãos, aqui você tem dois tipos de visão. Alguém que estava vendo segundo Deus e alguém que estava andando com o homem de Deus, coladinho com uma pessoa cheia de Deus, mas não estava com a mesma visão, com o mesmo sentimento. Irmãos, isso é perigoso demais. Se você tem alguém perto de você que não está andando no mesmo ritmo, no mesmo sentimento, com a mesma visão, faça como Eliseu fez, não o descarte. Por isso que eu disse que Eliseu é alguém que tem duas certezas. Primeiro, que ninguém é insubstituível, porque ele foi e substituiu Elias. Vocês lembram? Segundo, que ninguém é descartável. Por quê? Porque aqui Eliseu não diz para aquele moço desistir da ideia de acompanhá-lo, de crescer na graça e no conhecimento, de aprender mais. Eliseu faz uma oração, diz, Senhor, abre os olhos dele e mostra.
E aquele moço fica admirado porque ele vê que mais são os que estão com eles do que aqueles que estão do outro lado. Aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? A ideia aqui, o escritor sagrado, ele quer nos mostrar que existe visão e visões. Quantos querem que Deus dê esta visão todos os dias, no momento da dificuldade, da luta principalmente, lhe mostrar que mais são os que estão com você do que aqueles que estão no mundo? Jesus, visionário, tinha essa visão. Mateus capítulo 4, Satanás tentando Jesus, chegou para Jesus, o que mais tinha naquele deserto era pedra, porque o Espírito conduziu ao deserto para ele ser tentado ali. Certo? Ele tinha que passar por aquele processo para cumprir a sua missão. Mas um homem como Jesus, apresentado como sumo sacerdote, também podemos dizer, sem medo de errar, ele era um homem visionário, ele sabia do projeto, ele sabia da sua missão. E o sumo pastor, o sumo sacerdote, o visionário, quando o Satanás, o inimigo, o adversário das nossas almas, diz: olha, está escrito. É assim que Jesus fala, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele usa a palavra, sendo a palavra, porque a Bíblia diz que no princípio ele era o verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. Que visão, que homem visionário, ele sendo a palavra, usou a palavra. Que lição que Jesus nos deixa. E aqui para finalizar, irmãos, queridos irmãos, quando a oração acontece, aquele jovem começa a ver aquela multidão de anjos que estavam ali à disposição de Eliseu para defendê-lo, para ser com ele. Agora ele percebe que as coisas iriam mudar. Aquele exército, Eliseu agora faz outra oração para Deus não dar, mas para tirar a visão daqueles que vieram contra ele. Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo? Mas a ideia aqui de tirar a visão não tem a ver com vazar os olhos. Tem a ver aqui, há estudiosos que divergem, mas a opção mais correta é a demência. Eles ficam como que aqueles que são guiados pelas mãos, sabe? E mais fora de si, porque um guerreiro, isso é a lei da guerra, ainda que perca um olho, ele não pode perder a vida. Então, ainda que perca dois olhos, ele vai lutar até o final. Então, é uma espécie de demência. Eles perdem a visão, eles perdem ali o senso, eles ficam meio que fora de si ou totalmente fora de si, a ponto de serem conduzidos. E Eliseu, um homem de visão, poderia ou não poderia, irmãos, ter tirado a vida daqueles guerreiros naquele momento com a sua oração. Mas Eliseu é alguém diferente, é alguém que, além de ter visão, tem amor no coração. Ele pega aqueles que estão ali e leva lá para o rei. E observa a reação do rei, porque o rei, quando vê, diz assim: meu pai. Uma expressão muito usada no tempo. E a partir daí a intenção do rei, a gente vê isso no texto, é matar um por um. E Eliseu diz: não faça isto. Olha, irmãos, que arma poderosa. O poder de conciliar corretamente, de ver, sabe, irmãos, além disso aqui, além do uniforme, o coração, a vida, a alma que está por dentro, aquela pessoa que quer sabe, que pode melhorar, que quer crescer, mas está até errando no afã de acertar, mas que vale a pena mudar ela. Eu vejo isso tudo nesse comportamento rápido do nosso irmão Eliseu. E daí quando ele diz: não faça isto, porque ele não era assim que devia se proceder, mas ele deveria dar pão e água, alimento para aquele exército comer. E termina aqui a história, quando ele diz: meu pai, devo matá-los? Ele responde, Eliseu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Aí ele continua dizendo: então, finalizando o capítulo de número 6, versículo 23 dessa história: então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. E diz assim: ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. A parte mais assim, bonita, brilhante desse texto todo é isso aqui, como uma resposta à ação sábia de um homem que tem visão. Diz assim: e da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. A Bíblia não diz: se teu inimigo tiver fome, você vai lá e dá de comer. Se tem sede, você vai lá e dá de beber. Porque quando você faz isso, você amontoa brasas sobre a mente daquele que vem sem visão.
sem visão do céu, sem saber, ou até sabe quem é você, mas não te vê como Jesus te vê, como Deus te vê. E aí que está. Nós que temos aqui, irmãos, olha, a palavra de Deus, as escrituras sagradas como verdade, nós devemos lembrar do que Isaías viu. Todos os dias olhando, sabendo, vivendo que Ele está no sublime trono, vendo a gente, e que é um Deus, sabe, diferente de tudo e de todos. Precisamos olhar para a palavra de Deus, porque passarão os céus e a terra, Mateus 24:35, mas as minhas palavras não hão de passar. Nesta noite, nós estamos aqui apresentando a você a palavra de Deus. Você que está aqui e sente, até vê, até enxerga, mas os teus olhos estão pesados. Você reconhece que você precisa ver o que todos aqui estão vendo. É nesta noite, este momento, neste momento, agora neste tempo, você pode vir aqui e entregar sua vida como sua vida para o Senhor, como o único e suficiente Salvador da tua vida. É assim que Ele se apresenta, como o único e suficiente Salvador da tua vida. Nesta noite você pode, muito mais do que sair daqui emocionado, é levantar a tua mão, fazendo aqui na frente confissão, declaração de que este Senhor, que deu visão a Eliseu e amor ao seu coração, pode fazer isso por você. Você também que está nos ouvindo aí, do outro lado do mundo neste momento, Deus é um Deus que dá visão. Talvez você veja bem muitas coisas, empreende bem, sabe, faz uma leitura, lidera pessoas como ninguém, mas ainda não está vendo como Deus quer que você veja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E o Deus de Eliseu está aqui nesta noite para fazer você ver o céu. O Deus de Estevão, o Deus de Jesus. Satanás, tentando Jesus, queria que Jesus transformasse aqueles pães em pedras. Mas Jesus, sendo visionário, sabia que fazendo isso iria fracassar. Ele usa a palavra sendo a palavra. Nesta noite nós estamos aqui usando a palavra de Deus para te mostrar que não tem como ter visão, como ver bem, não tem como enxergar perfeitamente, senão a luz das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Amém.